Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando aqui mais um podcast com a presença ilustre do Thiago. E aí? Hoje nós mudamos aqui as funções, né? Invertemos a ordem das funções aqui e estávamos aqui, né, nos preparando para poder gravar um episódio aqui. Só que mudamos de ideia. Vamos fazer uma resenha aqui. Vamos falar sobre assuntos aleatórios. Vamos conversar sobre assuntos aleatórios. Então, assim, bom, já curte aí, né? Comenta, compartilha aí com quem você tiver interesse. Vamos falar sobre assuntos super primordiais para a vida cristã, para a nossa vida. Nós somos satisfeitos pelo que Deus tem feito na nossa vida, mas principalmente porque aceitamos o ID, aquilo que o Senhor colocou na nossa vida e a gente está abraçando e graças a Deus a coisa tem caminhado bem, tem evoluído. Daniel é um dos precursores dessa minha exibição. Bom, para quem não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Daniel, eu sou marido da Marden, que ela já participou aqui de um dos podcasts, se você procurar lá atrás. Ela estava falando sobre maternidade no mês das mães. E partindo daí, né, eu conversei com o Thiago a respeito da expansão, né, desse projeto dele, que com certeza isso aqui pode alcançar muitas vidas. Pode não, né? Está alcançando e vai alcançar muito mais vidas. Amém. Que tem muita necessidade hoje no mundo que nós vivemos, né? Tem muita coisa ruim, tem muita coisa ruim mesmo na internet. Então, assim, quanto mais a gente, né? A gente que tem esse temor a Deus, né? Nós temos esse nosso comportamento, né? De acordo com o que a palavra diz. Nós temos que falar também, né? Nós temos que ter voz. Tem uma frase do Martin Luther King, né? Que é o silêncio dos justos que incomoda, que preocupa. Alguma coisa nesse sentido. E vi hoje um vídeo sobre isso, a pessoa falando por que a gente vê tantos falsos profetas lá no altar? Tanta gente com má conduta ou com a visão distorcida, né, querendo aparecer e tal. E a menina falou o seguinte, a pregadora, que eu não sei o nome dela. Ela falou: é porque os justos se sentem sujos, procuram santificação, mas não se colocam nesse lugar de eu pedir perdão, estou limpo, vou fazer. Não, eu me sinto incapaz de fazer. E por muitas vezes eu me sentia incapaz de fazer. Não pensava nisso aqui, por exemplo. Você sabe, eu nunca pensei nisso. Mas nós temos algo que compartilhar. Temos o que nós carregamos, sendo a Bíblia como regra de fé e prática. E a nossa fé, a nossa estrutura, o que nós carregamos deve ser compartilhado. Pois é, mas estamos mudando isso, né, agora, né? Graças a Deus, né? Estamos aí colocando a nossa voz em prática, colocando aquilo que Deus colocou no nosso coração para fora. E eu também aconselho você, né, que está assistindo, né? Gente, não vamos ficar calado, não. Vamos falar da palavra de Deus, vamos falar sobre Jesus. O que muitas pessoas conhecem Jesus pelo que a mídia fala, conhecem a Jesus por ouvir, né? Às vezes conhece uma música ou outra, mas não tem um relacionamento com Cristo. E esse relacionamento nós temos que cada dia mais ter, né? E desenvolver. Sabe que algo tem queimado no meu coração? Jesus Cristo em Mateus 28 fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Depois em Atos 1:8 ele fala: e ser-me-eis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Perdão. Gente, engasguei comigo mesmo, como diria a Dilma, né? Engasguei aqui com esse amendoizinho. Amendoizinho gostoso, hein? Muito bom. E o ir, no nosso caso, que a gente tem que pensar em algumas coisas. Como é que eu posso ser missionário? Como é que eu posso ir na minha profissão?
vocês sabem, eu sou contador. Como é que eu posso ser? Como é que o ID de Jesus funciona na minha profissão, onde todo mundo quer sonegar? Mas quando eu respondi essa pergunta desse jeito, a resposta estava pronta. Eu preciso trazer justiça. Então eu trago retidão de princípios. Eu cumpro a palavra, como diz, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, aí eu começo a me posicionar e a trazer algo diferente para quem é meu cliente, para quem trabalha conosco, para quem vem para o escritório. E eu acabo, nesse sentido, cumprindo o meu papel. Mas em todas as profissões, a gente pode ser, a gente deve ser, porque o nome de Cristo que a gente carrega, ele deve chegar antes do que a gente faz. E outra coisa, né? Nós não somos, nós somos uma pessoa, né? Nós não somos, em cada lugar a gente tem que ser de uma forma diferente. Tem algumas coisas que não tem como mudar, né? Que são os princípios. Os princípios, onde quer que seja, você tem que carregar os seus princípios e não pode negociar esse princípio por nenhum motivo. Mas aqui, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Pra vocês não, né? Para o Thiago. Hoje a entrevista, eu que vou entrevistar o Thiago. E aí, Thiago, eu queria saber de você como foi o seu verdadeiro encontro assim com Deus. Eu sou filho de pastor também e com certeza, né, quando a gente é criança, a gente não tem exatamente aquela noção do que é que a gente está fazendo na igreja. Quando foi que aconteceu isso com você? Conta pra gente. Eu me batizei com 7 anos. E a minha conversão se deu exatamente com essa idade. Foi num culto de ceia. Dessas coisas aleatórias que Deus faz, criativas, eu cheguei em casa e falei, pai, por que eu não pude tomar ceia? Todo mundo tomou ceia, eu não tomei ceia. Todo mundo, Tiago, confessou Jesus como Salvador. Eu falei, mas Jesus é meu Salvador. Ele falou, então, você tem que falar para o pastor. Pastor, aceitei Jesus, fazer a classe de doutrina e ser batizado, cumprir o princípio. Aí ele me explicou sobre o princípio do batismo, para cumprir a ordenança da ceia, para participar desse memorial. Foi nessa fase, de 6 para 7 anos. Eu me batizo em novembro de 89. Dia 12 de novembro de 89. Eu nasci em dezembro de 88. Não que eu seja novo, não. E nem que o Thiago seja velho. Não. É só pra deixar um adendo. É verdade. Você não é velho não, Thiago. Você não é velho não. Não. A barba branca é só um detalhe. Eu sei que você pinta. Faz luzes. Mas desde pequeno, hoje, o senhor tem trazido à minha memória, na verdade, as situações onde o chamado, onde a vocação esteve presente. Na conduta, na postura, na vida. Eu com 5 anos de idade, no aniversário de 1 ano da minha irmã, a casa cheia no aniversário dela, e meu pai abriu para quem quisesse falar alguma coisa, eu pedi para orar por ela. E aí eu orei por ela, pela minha irmã. Incomum, talvez, para as crianças de hoje, mas no contexto que a gente vive, completamente normal. E isso foi tão normal que nunca passou pela minha cabeça que pudesse ser algo de Deus diferente para a minha vida. Hoje eu tenho essa interpretação, sabe? Esse entendimento de que Deus trouxe algo e tem algo com a minha vida desde cedo. Que eu muitas vezes não entendi. Fugi muito. Eu e Jonas, né? Acho que eu fugi mais que Jonas. Daqui a pouco eu acho uma baleia aí. Cuidado. Baleia não, peixe grande, né? Um peixe grande. Com adolescente, com 14 anos, quando o pai assumiu o ministério aqui em Campo Grande e caiu no colo, mais uma vez, uma responsabilidade, que era o Ministério de Louvor, e eu não sabia tocar. Hoje não sei muito ainda. A gente faz o que pode. Mas foram as primeiras vezes onde as pessoas falaram para mim sobre chamado. O filho do pastor também. Você fica com medo dessa comparação? Fiquei, muitas vezes. Porque eu olho para ele, olho para mim e falo,
Não tem como comparar. Isso humanamente falando, tá? Quando eu olho pro meu pai, comunicador que é, e a forma como as pessoas estão sempre à volta, como ele traz isso, esse carisma, ele é alguém carismático naturalmente. E eu nunca me vi nesse lugar, sabe? De destaque, de estar à frente, de ser o líder de um povo, sabe? E isso sempre foi meio que assustador, praticamente. Entendi. Mas assim, a gente tem que ter consciência, né? Que por mais que a gente... As pessoas, normalmente, elas comparam bastante, né? Falam Sim. Assim, que olham o ministério do seu pai, que é um ministério de sucesso, porque ele está na ativa ainda, né? Sim. Ele ainda está ativo e já fez muita coisa pelo reino. Sim. E ainda tem coisa para fazer, né? Sim. As pessoas acabam comparando, mas a gente não pode se comparar, né? Porque Deus tem uma porção para cada um. E é diferente, né? O tratar, eu de fato, né? demorei a entender isso. Demorei a entender que o que Deus tem comigo é diferente do que tem com você. Eu não consigo ser o que você é. Falei isso para você já esses dias. Você tem o dom do serviço, você serve com muita alegria, com presteza e se dedica nisso. E não é pesado. Eu não consigo servir. Então não é o meu, entendeu? Ao passo que tem coisas que eu faça que talvez para você seja difícil, mas aí eu faço e para mim é tranquilo. Uhum. Então, eu demorei a entender que Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, mestres, profetas, evangelistas. Demorei a entender essa diversidade. Demorei mesmo. E hoje entendo que Deus, pela sua misericórdia tão grande, usa um pecador imperfeito como eu. Quando vou ministrar a palavra, ele traz para mim o que ele quer que seja entregue para aquele povo naquele dia. E assim como faz com meu pai, assim como faz com outros pastores, né? Porque é assim que ele trabalha. E aí eu falei já em alguns encontros aqui da maneira criativa como Deus age. Ele é muito criativo. Então, assim, é individual para cada pessoa. Eu entendi Cristo, entendi que participava do corpo de Cristo num culto de ceia. Um dos convidados aqui quis a vida com Cristo a partir de um culto de casamento, que é completamente aleatório. E já outros num culto normal ou, né, em casa, como a cura da menina num dos episódios aqui. A menina foi curada num culto doméstico. Eu vou te falar uma coisa, né? Deus é tão criativo que acontece comigo. Acontece sempre isso comigo, que na verdade assim, não são nos cultos. Como a gente tá ali trabalhando, né? Normalmente tá no louvor, tá fazendo alguma coisa. Ali a gente não consegue se entregar totalmente. Porque você falou, né? Você não sabe tocar direito. Eu também não sei tocar direito. A gente não sabe. Então a gente fica ali preocupado com Fica com muito acorde, tenso até, né? Pra não errar, pra não sair do tempo e tudo mais. E os principais momentos assim que eu tive de experiência com Deus foi fora da igreja. Tive um, até que eu tava contando pra Marda esses dias que eu tava carpindo no quintal. Carpindo no quintal, coloquei uma ministração no fone de ouvido, comecei a ter aquele momento carpindo ali, carpi tudo que precisava carpir, mas não parava de chorar, carpindo ali. E não era chorar porque eu tava carpindo, não. Era sentindo mesmo a presença de Deus. E quando a gente quando eu era mais jovem, né? A gente participava da mocidade, né? Mocidade, Na mocidade. É verdade. A gente participava da mocidade, tinha um irmãozinho lá. E esse irmãozinho, como que é o nome dele? Esqueci o nome dele. O irmãozinho, ele já era mais velho lá da igreja, né? Já fazia muito tempo que ele estava lá, ele era presbítero. E ele estava contando que ele já era presbítero, só que ele não passava de presbítero porque ele não era batizado com o Espírito Santo. Só que... na Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus. Só que tinha um porém, né? Ele já era batizado, só que ele não falava em línguas. E algumas pessoas têm essa noção, têm esse pensamento que para
para ser batizado tem que falar em línguas. Sim, só que como evidência, né? Só que é uma evidência só, não quer dizer que eu creio que ele já era batizado. E ele sempre buscando. Nos cultos ele não recebia nada, não falava. Teve um dia que ele estava tomando banho, isso era um testemunho dele, tomando banho lá, né? Ele começou a orar, começou a cantar e começou a falar em línguas. No banheiro. No banheiro. Amém. Então, assim, Deus é muito criativo, né? Com as formas que ele usa, que ele age na vida das pessoas, que age nas nossas vidas. São coisas pequenas, né? Às vezes, coisas pequenas ali do seu dia a dia. E a gente consegue perceber a mão de Deus. Sim. É muito comum, na verdade, a gente perceber Deus, talvez na natureza, né? Muito. A gente... Teve uma das viagens que eu fiz com a Yolanda e ela dormindo ali do meu lado e eu fui orando aqui, falando com Deus e tava um dia bem nublado e passando num lugar meio plano aqui, indo para Coxim, depois de São Gabriel, e lá no fundo tinha uma fresta ao longe assim. Uhum. E eu orando, falando com Deus ali e a presença, sabe? O que eu senti naquele momento. Eu tô com você. Eu estou com vocês. Aconteceu semelhante a isso num dia eu viajando de moto. Já viajou de moto? Já viajei de moto. É terrível viajar de moto de noite. Muito massa. Não, à noite não viajei à noite não. A noite é terrível. O farol da moto é muito curto assim. E normalmente você anda um pouquinho mais rápido, né, na você não enxerga nada. E nesse dia é uma noite bem sem lua. Sabe, aquela noite bem escura. E eu saí daqui, fiquei com medo, evidente. E orei, falei, Deus, eu preciso que o Senhor me acompanhe. Preciso de uma certeza que o Senhor está conosco, comigo aqui, né? E orando. E uma estrela muito forte ficou brilhando no final da pista, assim, no horizonte. E enquanto eu viajei, às 3 horas, até chegar lá na casa do meu pai, essa estrela esteve. Essa estrela sumiu na hora que eu estacionei na frente da casa do pai. A hora que eu desci, contei para ele tal, que eu tinha visto essa estrela e me senti muito acolhido. Ele falou, filho, quando você falou que estava saindo de Campo Grande, naquele horário à noite, eu fui pro quarto orar. E eu fui falar para Deus, acompanha o Thiago, livra o Thiago de acidente, de bicho na pista. Eu sei que ele gosta de andar correndo. O pai conhece, né? Eu sei que ele gosta de andar correndo, acompanha o Thiago, cuida dele, porque eu não posso estar lá. Então, esse elo de orações, de oração no mesmo propósito, essa é uma das experiências que eu tive da presença de Deus na natureza, assim. Essa é uma história, né, que você está contando de um acontecimento que você percebeu. Sim. Né? A mão de Deus, percebeu o cuidado de Deus. Só que tem muitas vezes que a gente não percebe. Nem percebe. Todos os dias Deus está dando livramento pra gente. Todos os dias a gente... Deus cuida, né? Deus cuida e é muito bom se sentir cuidado. Saber que tem alguém que está olhando por nós. A paternidade de Deus se dá muito nesse cuidado, que a gente não percebe, mas que ele é muito real. Quando você percebe, cara, é impressionante o conforto que traz saber que Deus, na sua infinita grandeza, se preocupa com um ser tão pequeno como nós, né? Na nossa insignificância, a Bíblia fala que assim como o céu está distante da terra, assim nós estamos, a nossa pequenez se faz diante de Deus. Nossa vida como um sopro. Mas, louvo a Deus por ter percebido essas situações. Tem outras experiências nesse sentido, mas foi durante o acidente, durante o tratamento. Uma delas eu tive uma visão, eu, Batista, completamente... Ô, Thiago, eu acho que as pessoas não sabem muito. Conta um pouco dessa história do seu acidente aí. Eu sofri um acidente de moto
19 de maio de 2006. Eu tive uma fratura de esmagamento do fêmur e eu fiquei em tratamento de 2006 até 2010. Resumidamente, foram 5 cirurgias, outras intervenções de centro cirúrgico para fazer raspagem, limpeza e tal. Minha maior internação foram 62 dias internados. E nesse período, muitas experiências com Deus. Muitas mesmo. Com quantos anos que foi que aconteceu isso? Eu tinha 23. 23 anos. Então, nos melhores anos da juventude de qualquer pessoa, eu estava guardado num quarto, contemplando o mundo pela janela. Eu tirava sarro disso e tiro até hoje. Uhum. Mas era isso. A janela e a cama, e eu não podia sair, não andava, né? E o tempo foi passando. Muitas experiências boas, difíceis, muitas visitas indesejadas, porque as pessoas vêm visitar a gente e são muito sem noção. Conta uma história aí. Eu recebi uma visita de uma mulher, uma irmã de igreja, e ela falou assim: graças a Deus não bateu na sua cabeça. Olha só. E ela falou assim: o filho da minha vizinha perdeu a perna, ainda bem que a sua tá aí. Nossa, tem uma pessoa que eu conheço, não vou falar que é a Marden, sempre acontece isso. Tipo assim, a pessoa chega pra ela e fala assim: então eu vou arrancar o siso, né? Vou tirar o siso porque tá incomodando. Aí ela pega e fala: sério? Nossa, você viu que teve 3 pessoas que morreram quando tava tirando o siso? Gente, é impressionante. Ela faz uma dessa. Eu recebi várias visitas desse tipo, sabe? Várias. Teve uma irmã que chegou pra perguntar quantas escárias eu tinha. Sabe o que é escária, né? Sei. Então, minha mãe falou assim: não, ele não tem escária não, irmã. A gente tá cuidando dele, não tem nenhuma não. Ela falou: não, porque um vizinho meu, por menos tempo, teve 2, 3 escárias nas costas e embaixo e tal. Uhum. Então, gente, vai visitar um doente. Se você não vai levar a Bíblia, fica quieto. Eu vim aqui com você, vim te ver. Faz uma oração. Vim aqui dizer pra você que Deus cura, Ele tá no controle de todas as coisas. Leva um lanchinho também. Leva um chocolate. Né? Vim aqui orar com você. Passa numa padaria, compra umas esfirras, né? E leva lá. Agora, ir na casa de um enfermo pra falar sobre coisas que provavelmente vai deixar o cara pior do que ele já tá, é melhor nem ir. Numa dessas eu recebi uma visita de um grupo que foi fazer um culto comigo. Glória a Deus pelos irmãos, extrema boa vontade. Só que os irmãos chegaram lá em casa, Daniel, 6 horas da tarde. E eles fizeram um culto até 9h30. É o horário do culto, né? 3 horas e meia de culto. É o horário do culto. Uhum. Só que eu tava no quarto, na Tiraram cama. Oferta? Não tiraram oferta. Ainda bem, né? Mas, cara, você pensa o seguinte: eu estou acamado. Onde que eu vou ao banheiro? É no quarto. Se eu precisar fazer xixi, é no quarto. Qualquer outra coisa, tudo no quarto. Cara, foram 3 horas e meia aquele povo lá. Olha, é bom visitar. A Bíblia fala, você tem que visitar os enfermos, né? Cuidar do órfão, da viúva, do enfermo, de quem tá preso. A Bíblia fala sobre isso. Mas precisa ter um pouquinho de noção. Tem que ter noção, né? Bom senso pra você estar E quando fala de ativo. senso, né? Quando fala de bom senso, a gente tem que lembrar de sensores, né? Tem que usar, olha pra pessoa, olha no rosto da pessoa, vê se ela tá feliz ou se ela tá assim, né? Tá segurando, legal, né? As pessoas não percebem, né? Cara, impressionante. Esse dia foi terrível. Tem gente que pega e vai conversar com você, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo isso. A pessoa vem conversar uma coisa assim, um assunto totalmente aleatório, uma coisa nada a ver, que você não tem interesse. Aí só fica lá, e a pessoa não se toca, sim, né? E ela vai continuando a história. Continuando, e continua, a pessoa praticamente conversa sozinha. Eu tenho uns conhecidos assim. É terrível isso. Você não consegue sair da conversa. Devia vender bom senso no mercado, né? Nossa, se vendesse...
Acho que ninguém ia comprar. Mas olha, tive boas visitas também, não quero ser injusto. Tive boas experiências também. Teve uma muito interessante. Chegou uma irmã para visitar no melhor jogo da Copa de 2006, que foi Alemanha e Argentina. Uhum. O melhor jogo da Copa. Foi por prorrogação, pênalti, aquele rolo todo. E eu tive que olhar o jogo sem som, porque a irmã tava do lado, pregando pra mim, pregando pra mim, pregando pra mim. E um dia eu falei pro meu pai, pai, é o seguinte, eu não perdi a salvação, eu quebrei a perna. Quando a pessoa vier, por favor, filtra lá na entrada. Não deixa entrar, né? Irmão, nem deixa entrar. O Thiago não perdeu a salvação, o Thiago não apostatou da fé, o Thiago não desistiu do evangelho. Ele só tá machucado. E de fato, entendeu? Aquela experiência sobre a alegria, que eu já contei aqui, mas eu vou te falar. Eu vivia muito triste. Eu tive depressão em função do acidente. E eu, lendo os Salmos, eu vi falando a alegria do Senhor é a nossa força. E eu disse, como? E eu passei a orar nesse sentido. Senhor, se isso aqui é real, eu quero desfrutar disso aqui. Eu quero viver essa alegria. E não sei quantos dias foram orando nesse sentido, mas o Senhor me deu alegria. Ao ponto de eu não perceber o dia que eu parei de orar sobre isso. Uhum. E aí aqueles dias que eram terríveis passaram a ser não tão terríveis. Entendi. As dores passaram a ser menores, porque eu parei de tomar remédio. Então, um dia eu falei minha mãe, mãe, hoje eu não vou tomar remédio. E eu tomava bastante remédio de dor. Então, e remédio de dor é de horário, né? Você toma, vai passando efeito, começa a sentir dor. Você toma, tal. Eu falei, não vou tomar mais. Tô de boa, tô tranquilo. E eu ainda falei sobre isso pra ela. Falei, se é um processo que eu tenho que viver, eu vou viver de boa. E aí eu passei a receber visitas que diziam assim, eu vim aqui para deixar o Thiago feliz e eu saí edificado. Para a glória de Deus, isso aconteceu porque Deus tinha um propósito em tudo isso e tem um propósito em tudo isso. Então, eu desfrutei desse texto. No período mais difícil da vida, a alegria do Senhor é a nossa força e foi a minha força e é real. Beleza. Você já me contou, Thiago, como foi a sua recuperação, o milagre que foi, né? Uhum. Queria que você contasse também um pouco como que foi, né, esse processo. Daniel, a última cirurgia, antes da última cirurgia, o médico entrou no quarto para falar para mim quais eram as nossas possibilidades. A primeira delas, que eu não deixei de falar, era sobre amputação. Mas ele entrou lá para falar sobre isso. Porque no meio da fratura, entre a parte de cima e a parte de baixo do osso, tinha um líquido aqui, que eu não sei o nome técnico, mas é como se tivesse aqui uma junta. O organismo estava entendendo que aqui era igual dobra do dedo, assim. E aí esse líquido que tinha no meio aqui impedia que o osso colasse por completo. E aí eu não deixei ele falar sobre a amputação. Eu falei, senhor, não, aqui não. Mas, falei, se o senhor permitir, eu vou orar por você, agora. E se tem algo que a gente precisa, enquanto cristão, enquanto servo de Deus, ter como certo, é posicionamento. Uhum. Posicionamento. E eu falei para ele, doutor, eu não orei com nenhum outro médico, eu vou orar com o senhor. E orei por ele. Pedi para que Deus trouxesse à memória dele algo que ele pudesse fazer para minha recuperação. Por quê? Conhecimento ele já tinha,
Ele estudou por isso. Sim. É a vocação do cara. E aí ele terminou a oração. Amém? Amém. Foi embora. Na madrugada desse mesmo dia, ele sonhou com um aparelho que ele colocou na minha perna. Por volta de 3 ou 4 horas da manhã, ele levanta, tendo sonhado, né? Pega na escrivaninha um papel, uma caneta, desenha o aparelho, manda mensagem pro... Estamos falando de 2008, antes desse negócio de WhatsApp e tudo. Manda mensagem de texto pro cara da empresa que fazia os aparelhos, perguntando se poderia ser daquele jeito. E aí de manhã ligou pro cara, poderia ser feito. Nós fizemos a cirurgia dia 25 de julho de 2008 e eu voltei a andar em abril de 2009. Que benção. 200 e poucos dias depois. Nesse período foi que eu tive a visão. Por quê? Deus operou um milagre. Sim. Entre uma cirurgia e outra, só para você entender o tamanho do milagre, se a gente pode dizer assim. A primeira cirurgia que eu fiz nesse período, 2008, foi dia 3 de junho. Ela durou 13 horas. Eu comecei com uma hack. Quando a hack estava terminando o efeito, eles me deram outra. Eita. E quando estava terminando o efeito, passou para anestesia geral. Na anestesia geral, pagou, né? Uhum. E eu perdi muito sangue, porque abriu... Então, se aqui é minha perna, tá? Uhum. Abriu daqui do joelho até metade do glúteo. Então fez eu tava completamente aberto aqui e sangrando bastante. Cirurgia, né? Então eu perdi muito sangue. Eu tomei ao todo 23 bolsas de sangue. Eita. Eu já tinha feito as contas uma vez e isso dava mais da metade do que eu tinha na época. Mas graças a Deus, estamos vivos, estamos bem. E aí a expectativa da cirurgia era que fosse uma cirurgia longa de novo. Muito extensa, né? Muito grande. Área muito grande. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, e aí está o milagre. Essa cirurgia que o doutor fez, depois de ter sonhado com o aparelho que Deus mostrou para ele, durou 2 horas. Ele fez a cirurgia inteira, operou meu joelho em 2 horas. Então, de 13 para 2. Meu pai estava em casa, eu estava no hospital, e falou pra minha mãe assim, Garete, eu vou comprar comida pra gente, comprar um lanche. Quando ele estava saindo, o médico estava saindo do centro cirúrgico. E eles se encontraram. E o médico feliz, com um semblante alegre, porque ele falou, nunca fiz uma cirurgia que o resultado foi tão bom. E no outro dia de manhã, eu estava em pé, tomando banho. Tomei banho no chuveiro. Não mais banho de leito, tomei banho no chuveiro. No outro dia, o aparelho na perna. Não podia pisar. Ó, de muleta, né? E a experiência da visão, ela vem da minha incredulidade, evidente. Porque 1 mês e pouquinho depois, eu não acreditava ainda que estava curado. E eu comecei a orar. Muito. Todas as noites. Todo mundo ia dormir. Aí eu ia lá pro cantinho da janela. É que isso é uma característica, né? Um comportamento que a gente tem normalmente quando... Normalmente não, né? Quando a gente está no meio do furacão, né? No meio do processo. A gente não consegue perceber tudo que Deus está fazendo. Exatamente. A gente só consegue quando a gente afasta um pouco daquilo. Sim. E olha, hoje você olhando para trás, sim, você tem total convicção do que aconteceu. Sim, sim. Agora, quando você tá lá, não tem como saber. Eu tava lá, né? Na cama, continuava sem andar, continuava parado. E isso é até bom a gente falar, porque às vezes alguém, né, que tá assistindo pode estar passando por algum processo parecido ou pode estar no meio, né, no olho do furacão, né? Tudo acontecendo, tudo desmoronando. Só que tudo que acontece na nossa vida vai edificar alguma coisa em nós. A gente vai aprender alguma coisa com isso. Por mais complicado que seja, né? Sim. Provérbios 16:4 fala que tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo tem um propósito. E eu custei entender e acreditar. De verdade, custei. Mas
A misericórdia de Deus é tão grande que mesmo na nossa incredulidade, mesmo naquilo que a gente tem dificuldade, passando pelo vale, pela prova, não vou dizer para você que eu não sou de murmurar, eu não estava murmurando, não estava reclamando. A minha dor principal era o seguinte, Daniel. Eu tinha 23, já tô com quase 28 e tô aqui. Entende? Tudo acontecendo. Os planos todos, eu com 25 queria estar com o escritório montado, estava trabalhando para isso, entende? Eu já tinha clientes e não podia mais atender. Uhum. Então, houve um hiato na minha vida dos 23 até os 29, quando eu pude andar de novo, assim, sem problema, né? Depois da fisioterapia e tudo. Não um hiato, mas teve um deserto, um vale, e eu precisei passar por ele. Essa experiência da visão, passando pelo vale, eu falei, Deus, eu quero saber se eu vou ser curado. Eu preciso saber. Eu quero entender isso. Uhum. E em uma dessas madrugadas, eu vi o raio-x. E o raio-x apresentava o meu osso, o calo ósseo no meio onde era a fratura, então fica gordinho assim, e até chegar no joelho. Então eu vi o osso. E eu fiquei. Eu não quero que essa visão apague. Eu falei, Deus, me deixa ver. De olho fechado, orando, e comecei a chorar e tal. E glorificar a Deus, agradecer, porque estava vendo. Eu não tinha data, não tinha prazo, não sabia quando, mas eu sabia que ia ser. Acontecer. E de setembro até fevereiro, quando tirou o aparelho, eu, Thiago, fui outra pessoa. Por ter visto o que Deus estava fazendo, mas principalmente pelo amor dele demonstrado de uma maneira tão singela, sabe? Porque se a gente for olhar assim, não pelo que é o certo, mas melhor seria se você acreditasse sem ver. Sim. Né? Mas, é que nem eu falei, né? O tratar de Deus, cada um é diferente. É individual. E nosso relacionamento com Deus é diferente. E mesmo você viu, né? Você teve a visão, você viu e você acreditou e mudou totalmente a sua perspectiva. Jesus Cristo fala em João 17, bem, felizes os que não viram e creram. Uhum. Então, eu não julgo Tomé em nada, porque se eu tivesse no lugar dele, talvez tinha feito pior. Não, claro. Mas foi para mim extremamente revelador, assim. Foi algo que eu nunca tinha acontecido. Eu nunca tive visões. Tive essa, não tive nenhuma outra depois. Mas glória a Deus, porque essa foi a que você precisava. A misericórdia dele demonstrada nesse ato para que eu me sentisse amado, cuidado e que eu entendesse que ele estava me curando. Ótimo. E foi assim que você teve a certeza que você seria curado? Sim. E depois dessa visão, quanto tempo durou até a sua recuperação? A visão foi em setembro de 2008 e eu fiquei completamente curado em 2010. Quando eu voltei a andar de boa, assim, sem nada. 2 anos? 2 anos. 1 ano e meio, mais ou menos. Isso é bom, né? Porque, bom assim, a gente tá falando agora, porque muitas vezes a gente quer as coisas para ontem, Instantâneo, né? Instantâneo. Nosso imediatismo acaba atrapalhando. Mas, como a gente tá conversando, né? É um processo. Então, é um processo e a gente tem que passar por esse processo. No seu caso, você teve que passar por isso, você teve a visão e mesmo assim não foi imediato. Sim. Né? Demorou um tempo. Essa oração do processo, eu orei por isso no hospital. Num desses 62 dias internado, aconteceu que o hospital inteiro estava cheio. Tanto o hospital que estava internado quanto os outros hospitais aqui da cidade. Todos estavam cheios. Quase não acontece isso, né? Que o hospital tá cheio. Muito cheio, cara. E aí aconteceu, mas geralmente assim, sabe que o hospital tem rotina, né? Uhum. Então, 5 horas da manhã eles passam, eles aferem a pressão, temperatura, olha o soro, essa rotina. Então, quando foi 10 horas da manhã,
o enfermeiro não tinha passado para fazer o curativo, né? O café da manhã não tinha chegado. Essa rotina estava atrasada. Tava tudo atrasado. E eu sou de números, né? Então eu olhei 10 horas, o cara não veio, falei, tá acontecendo alguma coisa. E peguei de muleta, pedi minha mãe carregar o soro e abri a porta e fui lá fora ver. E aí tava cheio, o corredor cheio. Era um hospital particular, tá? Então tava cheio e eu... Rapaz, o que tá acontecendo? E ele passa do outro lado do corredor e fala assim, Thiago, já vou aí. Esse já vou aí levou mais 2 horas. Ele chegou lá meio-dia. Ele chegou o almoço, tudo junto, meio-dia. Ele fez o curativo e falou assim, Thiago, não sei o que tá acontecendo. Não sei por quê. Tá cheio o hospital. Mas não temos vaga de UTI. Não temos vaga de enfermaria. Não temos vaga nos apartamentos. E soubemos que os outros hospitais, ele foi citando os hospitais, que estavam todos cheios. Mas não sabia qual que era a doença. E eu estava lendo o livro de Marcos. Se você lê o livro de Marcos, é um livro de cura. Por quê? É a visão entregue para os gentios da pessoa de Cristo. Ele é Deus, um Deus que cura, um Deus que faz, um Deus de sinais, maravilhas e prodígios. E eu estava lendo Marcos. E eu voltei, ele foi embora e eu sentei na cama com a minha mãe e falei, mãe, vamos orar. E a oração foi o seguinte, Deus, se o Senhor tem algo para fazer na minha vida, eu aceito e eu espero. Mas os outros não precisam passar pelo processo que eu estou passando. E assim como o Senhor curou, sem olhar nenhuma prerrogativa, cura essas pessoas. E aí, Daniel, para a glória de Deus, quando deu 6 horas da tarde, eu saí de novo para ver como é que estava. E aí eu encontro esse mesmo enfermeiro, que era do turno da manhã, ele ainda estava lá. E ele estava fazendo as fichas de alta. E a equipe que entrou à tarde também, e a equipe da noite também estava lá. Então eles estavam preenchendo ficha de alta. E ele brincou comigo. Você pode escolher o quarto que você quiser. Eu falei, por quê? Ele falou, só ficou você. Só ficou você. Amém. Amém. Não vou trocar de quarto, não. Vou ficar no quarto que eu tô mesmo, tá tudo certo. E nós voltamos. Eu voltei pro quarto, minha mãe voltou comigo e tal. E nós oramos para agradecer a Deus a resposta. Porque o processo era meu. Beleza. Então eu aceito. Não sei por quê, que eu não sou o Rambo, mas eu aceito o processo. Não sei porque a guerra tá tão grande, mas eu aceito o processo. Mas são esses momentos que dão pra gente, né, a casca, né? A gente fica mais resistente às adversidades. E é bem isso mesmo. Às vezes parece que eu sou o Rambo, mas não é não. Não é não. Deus é misericordioso demais. E nós oramos, louvamos a Deus pela resposta, pela cura das pessoas. E aceitamos o nosso processo. E as experiências foram acontecendo. A gente pode fazer outro episódio como esse. Se você tiver outras perguntas, eu tenho muitas histórias. Passar por todo esse processo detalhadamente, né? É porque assim, gente, não foi improvisado, porque a gente estava organizando aqui. Nós estamos aguardando aqui a próxima live, né? Com os próximos convidados. Mas é bom porque isso aí edifica, né? Ajuda a edificar a nossa fé, fortalecer mais a nossa fé. Ajuda a gente ter a consciência, né? Que Deus, Ele age. Amém. Ele age E o testemunho fortifica, né? Sim. A gente passar pelo processo, ouvir a história. Para mim, relembrar a história me edifica. Porque eu falo sempre assim. Que passou, né? Glória a Deus que passou. Glória a Deus que passou. Mas eu lembro onde eu estava. E eu não quero ir para aquele lugar. Quando eu era criança, eu falava assim, pai, se eu puder aprender com o erro que o senhor teve, eu não vou errar. Eu não quero errar. Seu pai, terreno, né? O pai. Meu pai, sim, meu pai. O pastor Paulo, né? Isso. Então eu falava, pai, se o senhor puder me ensinar onde o senhor errou, eu não vou errar, não quero cometer o mesmo erro.
Mas a misericórdia... Mas Deus é tremendo, porque nós somos diferentes. Meu pai não passou por nada do que eu passei. Nada. A luta dele, a guerra dele, a vida dele foi outra. Então... Você que teve que desbravar. Eu desbravei. Eu entrei com a enxada num outro campo para limpar um outro lugar. E é bom que a gente vê que Deus trata mesmo, né? De formas diferentes. Todas as pessoas, né? Com certeza, seu pai teve muita provação. Outras provações, foi diferente, né? Sim. Foi diferente. E bom que isso ajuda, né? Porque quanto mais experiência a gente consegue ter, não só ter a gente passando, mas ter ouvindo as outras pessoas, melhor. Que a gente consegue aprender, a gente consegue lidar de uma forma mais assertiva naquilo que acontece. Isso também nos ajuda, porque assim, todos nós passamos por lutas, todos. E o Thiago não é diferente de ninguém, o Thiago não... Nossa, o Thiago é um semideus. O Thiago estava na fornalha. Não, eu não sou o quarto homem da fornalha. Eu não tem nada especial. Mas tem um servo. Thiago é servo. E Thiago é adorador. Adorar a Deus não é só cantar, não é só tocar. Adorar é um estilo de vida onde você exalta a Deus tudo que você faz. E eu procuro, de verdade, viver isso. E eu vou te convidar para nós fazermos isso de novo, cara. Fechou. Foi muito legal. Muito legal. Já quer terminar? Tá na hora? Tá na hora. Tá na hora, né? Tá na hora. Então... Por isso vamos deixar meio suspenso, né? Você começou, você termina. Lógico. Então, já que eu comecei, eu termino, né? Então se inscreva no canal, tá? Compartilhe. Participem conosco desses momentos, tá? Coloca nos comentários aí o que você tá achando. Se você tiver sugestão de algum tema, sugestões para melhorar o nosso canal aí. Alguma pergunta, pode fazer também. Pode fazer, o Thiago tá aqui para responder. Estamos aí para responder. E participem conosco, tá? O YouTube, ele tem uma das estratégias dele para ganhar, né? Para ganhar seguidores, não, para ganhar dinheiro, né? O negócio do YouTube é o quê? É visualização. E a gente precisa de visualização, a gente precisa da participação de vocês que estão assistindo. Ó, chegou o nosso convidado. Então, compartilha, comenta aí, tá? Fala aí o que você quiser falar nos comentários. E não se esqueça, se inscreva no canal. Para vocês, isso aí não vai gastar nada, mas pra gente faz total diferença para o crescimento desse canal. Beleza? Muito obrigado e é isso. Tchau, tchau.